Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Foi pela cruz Ele nos chamou e nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Adorei Ele. Louvado seja Deus. E não vão
Maiores que o meu Deus.
Bíblia lá no livro de Marcos 12, capítulo 12, versículo 41 a 44. A paz do Senhor. Amém? Amém. E diz assim: e estando Jesus assentado, defronte da água do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, uma passagem que geralmente a gente fala muito, né, quando vai ministrar a oferta. Mas eu meditando sobre essa palavra, me veio algumas perguntas, algumas questões em relação a essa mulher. A palavra fala que ela era uma pobre viúva. E aí a gente já vê o contexto, pobre viúva. A gente sabe que a mulher viúva naquela época passava por muita dificuldade. E a palavra afirma, ela era pobre viúva. Então provavelmente ela passava por muita dificuldade. Mas então eu questionando, pensando, me veio aquela pergunta: o que levou aquela mulher a tomar aquela atitude de entregar aquelas únicas moedas que ela tinha? O que levou ela a fazer isso? Né? Eu não sei qual era o contexto da época, eu não sei de que forma eles iriam utilizar aquelas ofertas, se eles ajudavam os pobres, se ajudavam a viúva. Provavelmente era uma situação desse nível, e ela estava dentro daquela situação. Ela era viúva e ela era pobre. Mas o que levou aquela mulher ter de atitude? E eu pensando que uma coisa ela fez, ela teve o primeiro ato, ela pensou em fazer algo, ela pensou em ofertar, e ela agiu, ela foi e entregou aquelas moedas. E eu perguntei: quantas vezes nós pensamos em vir para o culto para ofertar? Quantas vezes, quando eu digo me arrumo para ir para o culto, eu penso no momento da oferta? Quantas vezes a gente faz isso? Isso fiquei questionando muito a respeito disso. A gente vem pelo louvor, a gente vem pela palavra, mas a gente vem pela oferta. Você já se perguntaram a respeito disso? Você veio com tudo que está ofertando, com tudo que está dizimando? Alguma vez você já se sentiu mal por não ter condições de ofertar, por não ter condições de estar dizimando? Você já falou com Deus a respeito disso? E hoje eu estava me questionando a respeito disso. Eu me sinto mal quando eu chego aqui e eu não tenho como ofertar. E eu já falei muito isso com Deus, que eu quero ofertar na casa do Senhor. E aquela mulher, ela fez isso, ela pegou tudo que ela tinha, ela pensou: eu só tenho isso, mas isso eu vou ofertar. Quantas vezes você já ofertou tudo que você tem? Ou a gente simplesmente pega o que a gente tem lá na bolsa, uma moedinha, a gente entrega. A gente pede tanto ao Senhor, a gente quer o melhor dele e Ele nos dá o melhor. Nós temos dado o melhor para o Senhor. A oferta tem que ser o melhor para Deus. A gente tem vindo na casa do Senhor com esse intuito de estar ofertando, de estar agindo, de estar fazendo aquilo que aquela mulher fez, aquela viúva, e ela estava em uma condição de miséria. E mesmo nessas condições ela ofertou. E nós não estamos numa condição de miséria, amém? Vamos ficar aqui. Hoje nós vamos fazer um ato de fé. Aquele que trouxe sua oferta, pode depositar aqui. Aquele que não pôde trazer hoje a sua oferta, nós vamos fazer um ato de fé. Nós vamos levar o seu relógio para casa. E hoje você vai entrar no seu quarto, vai orar ao Senhor, e você vai pedir a Ele que Ele possa te dar
dá-se-nos-á. Nós temos pedido ao Senhor ter condição de ofertar na casa dele. Nós temos orado nesse sentido, ou a gente só ora pedindo algo para nós, algo que a gente precisa, que a gente quer, que a gente deseja. A gente fez essa oração, então hoje nós vamos fazer isso. Thalita, por favor, entrega aqui o pessoal do louvor. Nós vamos levar o nosso envelope de oferta para casa hoje, e nós vamos só orar ao Senhor. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero ter condições de ofertar na tua casa. Senhor, eu quero ter condições de contribuir com a sua obra. Amém? Então, que todos peguem esse envelope de oferta. E hoje nós vamos fazer isso. Vamos entrar no nosso quarto, orar em secreto, porque em secreto Deus nos ouve. E nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê condições de termos para ofertar. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom estarmos aqui novamente na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Saudades de todos. A vocês, uma boa noite que estão conosco pelas redes sociais. Que o Senhor possa falar aos seus corações. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 8. Veja o tema da nossa... do fim de ano, tem uma leitura de Oséias e Deus tem falado muito do meu coração. E esse texto fala que Deus não desiste de você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão: Deus não desiste de você. Amém? Oséias capítulo 11, versículo 8 diz assim: assim diz o eterno Deus, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia eu desampará-lo? Será que eu destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Amém? É maravilhoso você ver o amor de Deus para conosco. E aqui o Senhor está falando com quem? Está falando com Israel. Quantos Israel de Deus temos aqui? Amém. Feche os seus olhos, Israel do Senhor.
Pai querido, nós te adoramos por essa noite gloriosa na tua presença. Te adoramos por cada um dos filhos do Senhor que romperam para estar na sua casa. Te adoramos por esse louvor abençoado, Senhor, por essa palavra, Senhor, de fé que foi trazida para que tomássemos decisão de pensar na oferta. Maravilhoso é quando o Senhor fala conosco todos os dias. Que nesta hora o Senhor possa falar no nosso coração também por esta palavra. É o que eu peço, que o teu Espírito se mova neste lugar, e não só aqui, na vida daqueles que estão em casa assistindo, Senhor, este culto, que o Senhor possa falar, na vida daqueles que um dia ouvirão esta palavra pela internet também, que o Senhor possa continuar falando, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Deus não desiste de você. Amém? Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de nós. E por que às vezes nós desistimos? Eu estava pensando nisso. Final do ano passado, eu passei com as crises na minha mente, assim, algumas coisas muito difíceis que eu mesmo tive que batalhar. E isso acontece, eu sei que isso acontece com todo mundo. Guerras que vêm dentro do coração da gente, da mente da gente, e às vezes a gente se sente incapacitado de realizar algumas coisas, a gente se sente fraco, a gente não acha que a gente não pode fazer, porque a gente está fazendo errado demais para continuar fazendo, né? E isso vem às vezes e a gente trava uma batalha, mas a gente vê pela palavra que o Senhor não abre mão da gente. Amém? Mais uma vez você pode dizer isso, irmão: Deus não abre mão de você. Amém? Deus quer você perseverante. Deus quer você atuante na obra dele. Amém? Deus quer você atuante, com fé, permanecendo na palavra dele. E aqui, quando nós olhamos para essa palavra, desistência, por que desistimos? Desistir, o que é isso, desistir? É abrir mão de algo, é parar de lutar, é abrir mão das ideias, é abrir mão de sonhos, é estagnar, é deixar de romper, é incredulidade, porque quando paramos não estamos mais acreditando nem em Deus, nem em nós mesmos. Às vezes falamos: não, mas eu creio em Deus, eu estou parando porque se eu creio em Deus, eu tenho Ele, eu não posso parar. Mas às vezes eu mesmo, fico dentro de mim nessa situação, e aí eu quero parar, eu quero desistir. Mas Deus vem falando conosco, assim como Ele falou com Israel: assim diz o Eterno, como poderia eu abandoná-lo? Apesar das nossas desistências, apesar das nossas fraquezas, dificuldades, que o Senhor olha para nós e vê tudo isso. Você diz isso para o seu irmão: olha, Deus está vendo tudo isso em você. Ele sabia de tudo isso na vida da gente quando Ele nos chamou, né? Às vezes nós queremos ser perfeitos demais, mas somos humanos também. Lutamos para conquistar a excelência. Isso nós devemos fazer, né? Lutar, guerrear para conquistar a excelência, dar o melhor para Deus, fazer o melhor para Deus, fazer o melhor no nosso trabalho, fazer o melhor na nossa família, como esposa, como esposo, como filhos, como servos de Deus. Precisamos dar o nosso melhor, fazer o melhor e não desistir jamais. Amém? O espírito de desistência é um dos grandes males que tem assolado a humanidade nos últimos dias. Não somente a sociedade lá fora, mas infelizmente também dentro da casa de Deus. Nós vemos isso. Nós vemos isso. A gente trabalha na rua. Uma das coisas que tem acontecido lá fora é que tem feito com que a igreja se tornasse uma coisa, não o corpo de Cristo. Às vezes começaram a trabalhar com a igreja como se ela fosse um negócio de marketing, que tem que produzir, e você tem que estar ali, tem que bater meta, tem que estar... Temos que fazer, mas nós temos que fazer pelo Espírito, movidos pelo Espírito, né? Tem uma canção que a gente cantava com as crianças, que dizia que se o Espírito de Deus se move a mim, eu canto, eu danço, eu faço para Deus. Então, se o Espírito de Deus está em nós, nós somos melhores pais. Se o Espírito de Deus está em
nós somos melhores como cristãos, como família, como trabalhadores. Nós somos melhores em qualquer área que Deus nos plantar, né? E às vezes nós nos vemos incapacitados de realizar. Então precisamos buscar o Espírito de Deus para as nossas vidas. Temos buscado a unção do Espírito. Temos buscado mais de Deus para as nossas vidas. Então nós estamos vendo nesses dias o que? Casamentos desfeitos, filhos abandonados, coisas contínuas que a gente sempre vê, né? Estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas e também comunhão com Deus deixada de lado. Uma das coisas que eu achei maravilhoso é que eu estou percebendo, esse ano a igreja está lendo a Bíblia junto. Só que eu não sei, você está lendo a Bíblia aí? Amém? Estamos lendo a Bíblia juntos. E isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, porque começamos a falar a mesma língua, a pensar a mesma coisa, todos estamos ali no mesmo mover. Oração. Precisamos orar juntos. Fala para o irmão, precisamos orar juntos. Amém? Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar com os outros lá fora também. Parar para fazer isso, né? Eu me recordo quando eu fazia o curso que às vezes tinha um volta e meia um colega que estava numa situação, a gente ia lá no banheiro, vamos aqui orar. Vamos orar no banheiro, é lá mesmo. Vamos lá. Vamos orar. Porque Deus, Ele nos fortalece para realizar. Deus nos fortalece e fortalece os outros também através da vida da gente, quando a gente não desiste. Amém? Então muitas pessoas desistem por não confiarem em si mesmas e não acreditarem que conseguirão vencer as barreiras que a vida apresenta. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, podemos perceber algumas coisas que nos fazem paralisar. Uma das primeiras coisas que nos fazem paralisar é o medo. O medo de rejeição, às vezes. O medo de ser, às vezes, corrigido ou não aceito naquilo que fazemos, nos faz paralisar. A palavra do Senhor, em 1 João capítulo 8, 18, diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é o verdadeiro amor. Amém? Então eu e você não precisamos ter medo de fazer nada a não ser pecar. Amém? Amém? A única coisa que você deve temer é pecar. Não quero pecar, não vou pecar. Mas, por mais, realizar, Deus nos capacitou para fazer. Deus nos capacitou para vencer. Este ano ainda está bem no comecinho ainda. Temos muito a realizar para Deus neste ano. É um ano de excelência, amém? Glória a Deus. É um ano de excelência para cada um de nós. Nós estamos vendo multiplicação na casa do Senhor. Daqui um dia eu falava com a irmãzinha, agora a casa de Deus vai estar cheia de neném. Um monte de bebês. E aí ela dizia para mim: eu vou paparicar todos. Eu falei: é nós. As mães vão se ver depois. É nós paparicando os bebês, né, Cecília? Né? Tem tantos bebês lindos na casa do Senhor e vindo mais. Amém? Deus está nos multiplicando. Você pode perceber isso? Mas Deus quer nos levar a multiplicar também lá fora, com vidas ganhando almas para Ele. Então não podemos ter medo de realizar, não podemos ter medo de evangelizar, não podemos ter medo de falar do amor de Deus, não podemos ter medo de assumir responsabilidades no reino de Deus, de louvar, de dançar, de pregar, de fazer. Eu estou vendo algumas pessoas se movendo, crescendo, gostei de ver algumas pessoas fazendo. Isso mostra que estão rompendo para a glória de Deus. Às vezes uma das coisas também que nos fazem desistir é por fraqueza. Sou fraco. Nós temos uma síndrome: sou fraco, né? Eu sou fraco. Mas a palavra do Senhor fala que quando estou fraco, quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Porque o quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Deus não quer que você seja o super. Isso não é para nós. Super é Deus. Amém? Nós somos pequenos, nós precisamos nos humilhar perante a potente mão de Deus. Ele fala que a gente tem que descer para que Ele cresça. E se Ele cresce e nós crescemos também,
Então nós precisamos nos humilhar, precisamos descer, amém? Outra coisa que nos faz às vezes desistir é o cansaço. Ficamos cansados. Amados, não é vergonha dizer estou cansado. Eu estou aprendendo isso, eu estava dizendo outro dia, eu estou aprendendo isso. Não é vergonha você dizer eu não vou fazer hoje. Não. Mas eu já fui assim, de ter que pegar e todo final de semana arear todas as panelas. Sou goiana, viu gente? Goiano faz, ele sabe. Então, a gente pegava assim e areava as panelas e deixava tudo brilhando, e antes deixava exposta. Agora fica dentro dos armários. Como é que eu não arear todas as panelas para ficar dentro do armário? Eu tenho que deixar elas limpas, né? Por que eu tenho que deixar elas espelho? E às vezes me doía, era uma coisa que mexia dentro de mim quando eu via alguém que não lavava e não ficava como eu fazia as minhas panelas. Ficava bem, mas já estava ficando doente, né? Me adoecia isso. Ou limpar a casa como eu limpo, ou fazer. Então ninguém servia para fazer, porque para mim tinha que ser do meu jeito. E isso que deixava a gente ficar doente. A gente fica doente e fica cansado, fica estressado, né? Porque tem que ser tudo assim na hora. As pessoas nunca vão fazer como você faz. As pessoas nunca vão fazer como eu faço. Eu tenho que parar de exigir dos outros o que eu faço, como eu faço. Eu tenho que entender que elas têm um limite para as coisas, que elas são aquilo que Deus criou para que elas fossem, elas vão comer, vão crescer à medida que o Espírito de Deus mover nelas, mas eu não posso exigir delas que elas sejam eu mesma. Não posso. E eu tenho que aceitar o melhor delas. Então Deus também está me ensinando isso, porque tudo isso, quando você exige demais, te cansa. Te cansa. Às vezes não cansa só no físico, quando você fica fazendo, mas cansa na sua mente, porque você fica ali, né? Outra coisa que nos faz desistir também, né? Aliás, eu vou ler um texto aqui falando sobre essa questão do cansaço, que fala assim: vinde a mim, o Senhor fala, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Senhor tem descanso para nós. O Senhor tem me falado sobre isso, né? Sobre essa questão de descansa em mim. Descansa. Para um pouquinho. Poxa, por que eu tenho que almoçar e logo tenho que arrumar a cozinha toda? Para sempre um pouquinho. Eu tinha isso, viu? Você olhou assim? É verdade. É verdade. Tinha que logo dar um jeito de deixar limpinho. Agora não é bem assim. Eu não vou deixar tudo destruído. Não. Eu vou arrumar, mas eu vou descansar. Amém? Tudo tem tempo. Outra coisa que nos faz, às vezes, desistir são as enfermidades. E a palavra de Deus fala que Ele veio para os doentes. Às vezes estamos adoecidos, estamos enfermos, paramos. E não é vergonha dizer: olha, hoje estou doente, hoje eu não vou. Estou doente, hoje eu não vou fazer. Não tenho condições de fazer. Você ora por mim para que eu seja curado, mas hoje eu não tenho condições de fazer. Agora não tenho. Se o Espírito de Deus, o Senhor, me curar agora, eu faço agora, né? Mas se Ele quiser deixar para depois também, você dá um tempinho para mim ali. Mas eu não vou desistir. Amém? E outra coisa que nos faz desistir às vezes é a morte. E a palavra do Senhor fala aqui, João 11, ele diz assim: para aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Mas o morto, sim, tem muitas pessoas mortas nas emoções, mortas, né, na força, paralisadas, não tem condição de reagir, estão mortas. Mas nós estamos aqui falando de um Deus que é vida, amém? Um Deus que nos anima, que nos põe de pé, que está conosco, que não nos abandona, que Ele fala para a gente aqui: por que eu vou abandonar você? Eu sei que você hoje está enfermo, eu sei que hoje você está cansado. Ele sabe muito mais de você do que você mesmo. A palavra fala que certa feita Ele dormiu no barco. Por que será que Ele dormiu no barco? Quando a gente dorme é porque está com sono, está cansado, precisa repousar, né?
Hoje, Jesus não era preguiçoso. Jesus andava quilômetros, gente, fazendo a obra de Deus. Mas houve um momento que ele dormiu no barco. Alguns textos da palavra falam que ele corria de uma cidade para outra, e houve momentos que ele tentou descansar com os discípulos, não teve como, porque a multidão estava sempre à procura dele. Então nós entendemos que o Senhor da vida também descansou, amém? Que ele parava, né? E ele tem isso para a gente nessa noite, para a gente compreender que nós não podemos desistir. Ele não desiste da gente, Ele não desiste de nós, Ele está sempre conosco. Por que desistimos, querido? Quando há algo errado para nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu não vou fazer mais. Quando alguma coisa dá errado, eu não vou fazer mais. Passei por isso. Eu não vou fazer mais. Mas Deus tem me inquietado o coração, porque a gente tem umas atitudes que a gente fala, né? E a gente tem que se voltar para Deus, para acertar com Ele, quando nós falamos aquilo que não era para a gente ter falado, né? Que a gente precisa ter um coração voltado para Ele, não podemos desistir. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. É uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração, rejeitão. Eu não tenho prazer naqueles que olham para trás, eu não tenho prazer naqueles que desistem. Então, em nome de Jesus, este ano é novidade para a sua vida. Não desista da obra de Deus, não desista dos sonhos de Deus, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do trabalho, não desista dos sonhos, de conquistas. Sai se esse trabalho não dá, partir para outro, vai buscar, vai correr, mas em nome de Jesus, não pare, não pare. Deus não nos quer ver parados. Hoje o bispo falava comigo, falando sobre água, né, que água parada, sobre o mal da água parada, aqui, falando sobre a amargura, que é uma água que para, água parada, né? A amargura vem de água parada, que a água parada apodrece, estraga. Então nós não vamos parar. Nossa água, ela vai fluir. O Senhor fala que vai fazer fluir de nós rios de água viva, amém? Então nós não podemos desistir. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus escreveu para as nossas vidas, enquanto servos do Senhor. Nós não podemos abrir mão do que Deus escreveu para a nossa vida, enquanto pais, enquanto mães, sabe? Enquanto amigos, enquanto irmãos, enquanto igreja, não podemos abrir mão. Olhando essas fotos todas, eu falo assim: meu Deus, não podemos abrir mão. Quantas vidas, aleluia, quantas vidas já vimos, já passaram, já foram, já estão fazendo obra em outro lugar. Quantas vidas, porque passaram por nós, amém? A água fluiu. Você pode dizer para o seu irmão aí: a água fluiu. Demos de beber a outros, queridos. Nós podemos ver por essas fotos aí da igreja. Demos de beber a outros, saciamos outros, a água fluiu. Então por isso nós não podemos parar. Deus não abre mão da gente, Deus não desiste da gente. Deus não desistiu de Jonas quando ele fugiu para Tarsis. Não. Ele não desistiu, mesmo ele desobedecendo o chamado. Deus não desistiu de Moisés quando ele deu desculpas ali de que não sabia falar. Ele insistiu ali: não é bem assim, eu vou mandar alguém com você, mas você vai fazer o que eu estou querendo que você faça. Deus quer, quando Deus quer que a gente faça, Ele sempre nos envia alguém para nos auxiliar no processo. Você pode ser alguém que auxilia o outro nesse processo, amém? Você pode dizer para o seu irmão: você pode ser alguém. Você quer ser esse alguém, amém? Auxilie o outro a crescer, auxilie o outro a andar. Arão foi com Moisés para realizar. Deus não desistiu de Saulo, mesmo quando ele perseguia a igreja do Senhor. Ele não abriu mão de Saulo. Deus não desistiu de Elias, quando ele se sentiu sozinho e pediu para morrer. Não, ele foi lá e buscou ele. Deus não desistiu de Davi, quando ele adulterou e tramou a morte de Urias. Não. Deus não desistiu
Deus não desistiu de Pedro, mesmo quando ele negou 3 vezes o Senhor. E eu quero dizer para você, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Talvez o seu sonho não realizou ainda, porque ainda não é tempo de Deus. Talvez tudo aquilo que você tem trabalhado, não aconteceu porque ainda não chegou a hora, você ainda não está preparado para aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Ele está te preparando. Amém? Ele está nos preparando, queridos. E nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Uma das coisas que o Senhor falou comigo nesses dias, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, não pare, não desista, não abra mão do sonho de Deus, não abra mão do que Deus tem para você. Ele diz para você nessa noite, mais uma vez, como poderia eu abandoná-lo? Nós falamos aqui de Pedro, nós falamos de Elias, nós falamos de tantos homens de Deus que fizeram coisas erradas, caíram, e Sansão caiu, e Pedro negou, e Judas traiu, e nem Judas, o Senhor não abria a mão dele. Tanto é que o Senhor falou com ele, amigo, por que você está fazendo isso aí? Ainda tem tempo para você, né? Deus não abre mão de você. Como poderia eu abandonar? Como poderia eu desamparar? É algo que precisa ficar no nosso coração quando estivermos travando batalhas diante das nossas, dos nossos desafios desse ano. Em cada área que nós formos trabalhar para o Senhor, em cada área que nós formos fazer pela nossa família, por nós mesmos, que nós tenhamos no nosso coração que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco. Nós não podemos desistir dEle, porque Ele não desiste de nós. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Ele está neste lugar, amém? Feche os seus olhos, coloque o seu coração na presença do Senhor. Há um projeto de Deus para ser realizado através de você. Não olhe para as suas fraquezas. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Quando você se sentir fraco, saiba que o Senhor está presente com você. Ele te fortalece. Quando você se sentir assim cansado, busque a ajuda de outros. Busque ajuda. Chame alguém para te ajudar. Chame alguém para auxiliar você no processo. Eu estou cansado hoje. Vem aqui. Me ajuda aqui. Se você estiver enfermo, busque os irmãos da igreja para que estarem orando por você. Procure auxílio. Procure ajuda. Mas não desista jamais. Não pare diante desse grande desafio que Deus colocou nas suas mãos. Seja forte e corajoso. Foi o que o Senhor disse para Josué, quando ele se sentia incapacitado de falar com o povo, de trabalhar com aquele povo que tinha um grande líder antes, que era Moisés. Ele se sentiu fraco, ele se sentiu incapacitado, mas o Senhor falou com ele que ele era um varão valoroso, que o Senhor era com ele, e o Senhor é contigo, amém? O Senhor é com você, você é um varão, você é uma varoa valorosa, você é um varão valoroso para o Senhor. Não desista, não pare jamais. Faça aquilo que Deus deseja que você faça. Aleluia. Vem Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos. Vem Espírito Santo neste lugar. Nós repreendemos todo espírito de desistência em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós vamos vencer, que nós vamos lutar, que nós vamos correr a carreira que o Senhor preparou para cada um de nós, que nós não vamos abrir mão dos sonhos do Senhor para as nossas vidas, que tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós vamos realizar para a glória do nome do Senhor. Coloca diante de Deus seus projetos e sonhos. Coloca tudo diante do Senhor agora, fala com Ele. Esse é um ano de excelência, esse é um ano de vitória. É tempo de buscar ao Senhor.
desiste, Ele não desiste, aleluia, glória a Deus, louvemos ao Senhor, louvemos a Ele. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você cair, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você Não importa. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Coisa maravilhosa é nós termos um Deus que não abre mão da gente. Assim diz o Eterno, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia eu desampará-lo? Será que eu o destruiria? Ou faria com você, ou como fiz a Zeboim? Não. Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Amém? O Senhor tem muita compaixão do seu povo. Abraça esse Senhor nessa hora. Abraça esse Senhor que te ama muito. Se apegue a Ele. Ele está com você diante de cada desafio. Ele está com você diante de cada realização, de cada sonho, de cada circunstância, de cada prova. Ele está com você. Se apegue a Ele. Ele não desiste de você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus.